Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Esse é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor preparou. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios: eis hoje o dia sobremodo oportuno para a salvação. Todo dia é um dia sobremodo oportuno de salvação. Porque todos os dias foi o Senhor que fez. Todos os dias são do Senhor. E a cada dia, a cada amanhecer, a cada dia, a cada sol que nasce, é uma nova esperança, é uma nova oportunidade de que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Jesus. Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Você que nos visita pela primeira vez, nós pedimos que você levante o seu braço, fique com a mão levantada, que o pessoal da consolidação vai passar, vai te entregar um objeto. Então permaneça com a mão levantada, que alguém da consolidação vai chegar até você. Amém? Glória a Deus. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre a igreja. A igreja descrita em Atos. Sabemos que a igreja nasceu em Atos. E nós queremos falar um pouco sobre características de uma igreja. O que faz uma igreja ser igreja? Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor, a sua Bíblia, em Atos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Eu peço que você que tem a sua Bíblia, que tem a Bíblia no aplicativo, não leia e feche, acompanhe que você vai entender. Fique com a Bíblia aberta, fique com o teu aplicativo aberto, que nós vamos fazer a leitura dessa passagem. Vamos falar sobre essa passagem, sobre essas coisas que envolvem a igreja, o que é ser igreja. Vamos passear por outras passagens, mas todas elas estão vinculadas a essas passagens, porque tudo tem a ver com a igreja. Amém? Então eu peço que você abra a sua palavra, abra a palavra, a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, assim como nós estamos aqui, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou segundo a necessidade de cada um. Eu quero frisar nesse versículo aqui, onde que falam e vendiam as suas propriedades. É bom nós entendermos que os apóstolos da igreja primitiva, em momento algum eles orientaram que os discípulos, que aqueles que foram agregados à igreja, em momento algum eles orientaram ou constrangeram eles a venderem as suas propriedades e a darem. Que fique bem claro isso. Quando acontece isso em alguma igreja, entendo eu que é uma direção exclusiva do Espírito Santo de Deus no coração da pessoa.
Porque se não for o Espírito Santo que convence, o homem tem que ter um argumento muito bom. Então, só fazer um parêntese, para que seja entendido. A igreja não verdadeira, ela não trabalha com extorsão, para que fique bem claro. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que liberta. Te louvamos pelo Evangelho, que é poder de Deus para aqueles que creem. O Evangelho é onde é manifesta a justiça de Deus. Nós vamos pedir agora, como igreja do Senhor, como corpo vivo de Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor vivifique a Tua palavra, que nós venhamos entendê-la, que ela venha trazer transformação em nossas vidas, que ela venha renovar as esperanças, que ela venha, Senhor, ressuscitar sonhos, que ela venha, Senhor, como um bálsamo para aqueles que estão cansados. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha trazendo alento, trazendo esperança, fortalecimento. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo tenha o controle, que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo tenha o domínio. Em nome de Jesus Cristo, no poder e autoridade do Senhor, nós repreendemos toda a dispersão de pensamento, que caiam por terra as barreiras, as fortalezas que se levantam contra o entendimento e o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus Cristo, é chegado, nós declaramos como igreja, chegado o reino dos céus, e que estabelecido seja o domínio do reino dos céus, aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Falar de igreja. O que é uma igreja? Os alicerces de uma igreja verdadeira. Nesse mundo de competição, onde muitos ministros sucumbiram à sedução e entraram na competição, é necessário falar da igreja, voltar aos princípios, voltar à palavra, voltar àquilo que verdadeiramente Jesus Cristo estabeleceu para a igreja. Essa porção da Escritura nos fala de uma igreja, e a primeira palavra que me chama a atenção nessa porção das Escrituras, elas começam assim: e perseveravam. Primeiro ensinamento para nós: não existe igreja sem perseverança. Não tem como permanecer na igreja sem perseverar. E perseveravam. Então nos fala de uma igreja que perseverava. Perseverava no quê? Perseverava na unidade da fé. Unidade da fé em Cristo. Para permanecer na fé em Cristo, tem que haver perseverança. É muito fácil de entender isso quando nós lembramos da parábola do semeador. As sementes que caíram à beira do caminho, as sementes que caíram em meio a um terreno pedregoso, as sementes que caíram em meio aos espinhos, e a semente que caiu em boa terra. É interessante que lá em Mateus, o escritor fala, aquela que deu a 30, 60 e a 100 por um, fala que perseverando, eles deram a 30, 60 e a
Então, a própria palavra, quando lançada na boa semente, que é o coração do ser humano, ela precisa, mesmo caindo na boa terra, ela precisa de perseverança. Nós montamos um mini jardim lá em casa. Esses 3 últimos dias eu passei mexendo na terra lá. É uma prática bem interessante, bem edificante. Mexendo na terra, tirando as pedras, desmanchando os torrões de terra. E é interessante, logo que a gente bota a planta, as mudinhas de flor, a gente bota ela na terra, ela fica tenra. Mas depois, com o tempo, ela vai murchando. Mas se a gente persevera em aguar, em limpar, mais uns dias e ela volta a ficar tenra, ela volta, usar um termo bem gaúcho, ela volta a ter tenência, volta a ficar em pé. Assim é a palavra, assim é a igreja, assim somos nós. Quando a semente é lançada, às vezes pode dar até uma baqueta, mas persevere. Você que está começando agora, novo na fé, persevere. Persevere, que você vai ver, que vai fluir. E quando você receber o selo do Espírito Santo, aí não tem mais quem derrube. Pode até vir a luta. Amém? Mas voltando, então a igreja descrita aqui nessa porção é uma igreja que perseverava na unidade da fé em Cristo. É interessante que o último versículo que nós lemos, que é o versículo 44, fala da conclusão dessa perseverança. A conclusão dessa prática da igreja, que depois nós vamos entrar numa específica. A conclusão é a seguinte: vou louvando a Deus, caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava daqueles que se haviam de salvar. Unidade. Então nós vamos falar aqui já foi falado que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e hoje nós vamos falar numa igreja que perseverava no partir do pão. O que tem a ver o partir do pão com a igreja? Bom, nós vamos ver que tem tudo a ver. Sem partir do pão não existe igreja, porque o partir do pão remete a Jesus. O partir o pão. O que significa partir o pão? Partir o pão, o escritor de Atos, que é Lucas, é o mesmo escritor do Evangelho, Lucas, ele está fazendo alusão à ceia do Senhor, o partir do pão e o repartir o cálice. Perseveravam no partir do pão. Nós vamos entender por que a igreja tem que perseverar também no partir do pão. Mas de onde é que começa essa história de partir o pão? Nós temos que entender essa história. Toda a Bíblia é pronta para Jesus. Êxodo capítulo 12 nos fala da instituição da Páscoa. A Páscoa foi instituída então quando os hebreus estavam para sair do Egito. E depois da 9ª praga, a próxima seria a morte dos primogênitos, o Senhor fala para Moisés. Você quiser acompanhar, abra a palavra do Senhor, mas depois volte para Atos capítulo 2. Palavra do Senhor, Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos lá, Êxodo capítulo 12. Eu posso contar a história, mas a gente lendo o texto fica melhor. Êxodo capítulo 12. A partir do 22, versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras
do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas. Que sangue é esse? O sangue do cordeiro que era para sacrificar na Páscoa. E depois o Senhor fala que isto seria para Israel estatuto perpétuo. E nós vamos ver lá no versículo 26 do mesmo capítulo, Êxodo 12, tem uma coisa bem interessante que eu queria lembrar. Vamos ver se Êxodo 26, o Senhor faz um alerta e diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Não vou ler o resto do versículo, não necessita. Então, hoje nós temos uma prática, temos um culto, em que nesse culto nós partimos o pão. A igreja, desde Atos até hoje, até 2021, ela continua perseverando no partir do pão. Eu acredito que muitas pessoas venham para a ceia do Senhor, que é o partir do pão, participam do partir do pão, participam do cálice, mas você sabe que culto é esse? Se o seu filho perguntar para você: que culto é esse? O que significa isso? Por que repartir o pão? Por que tomar desse cálice? Você saberia responder? Jesus Cristo, ele foi morto na Páscoa. Então a gente vai ver que Êxodo 12 aponta para um evento futuro, aponta para a morte do Cordeiro. E Jesus Cristo, quando estava para ser entregue, ele reuniu seus discípulos na ceia, partiu o pão e disse: tomai e comei. Tomai no sentido toma, come. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido, que é entregue por vós. Da mesma forma ele pega o cálice e diz: tomai, tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E aí o Senhor Jesus faz, ele dá como mandamento para nós fazermos esse ato, fazermos este culto em memória do Senhor. Isso ficou como um memorial. Então, quando os nossos filhos perguntarem: que culto é esse? Nós vamos dizer o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E agora nós vamos começar a entender o que significa isso. Primeira coisa, participar do pão, do partir do pão, é uma questão de unidade. É uma questão de unidade. Porque o partir do pão me identifica com o meu irmão. O partir do pão me identifica com a morte de Cristo. E nisto nós somos todos um. Então, uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que persevera na unidade. Uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que, em tese, tem que ter tudo em comum. Nós vamos voltar no versículo 44 de Atos, capítulo 2. O que diz lá? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você crê? Nós cremos. A palavra do Senhor fala lá em Romanos: se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Cristo Senhor, e se com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Nós cremos. E se todos nós cremos aqui, nós estamos em unidade da nossa fé. Então, uma igreja, ela tem que perseverar na unidade da fé em Cristo. A igreja de Atos perseverava na unidade da fé em Cristo. E porque esta igreja perseverava na fé em Cristo, a fé em Cristo chegou até nós hoje. Essa igreja perseverava no partir do pão. E essa igreja que perseverava na comunhão, na doutrina, no partir do pão e nas orações, foi a igreja que alcançou Paulo. E por intermédio de Paulo o evangelho chegou aos gentios. Nós, gentios, cremos, somos um só em Cristo, porque a igreja em unidade, a mesma igreja que lá de Atos, que participava do partir do pão, era uma só em Cristo, os irmãos em todos, um só pensamento, uma mesma esperança. Se nós formos ver lá em Efésios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala com relação à unidade da fé, a necessidade de manutenção da unidade da fé. Ele fala: há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Partir o pão significa unidade em Cristo. Ninguém parte o pão ou reparte o pão com o inimigo. Ou você convida para a sua mesa o teu inimigo. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem, para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol nasça sobre maus e sobre bons, e que a sua chuva caia sobre justos e injustos. E ele manda: sejais portanto perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem. Isso aí é Jesus Cristo falando. Ele está falando na lei. Ele diz: ouviste o que foi dito. O que foi dito na lei? A lei diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então, manda amar o meu inimigo, mas não manda eu sentar na mesa com ele. Agora, quando eu orar para o meu inimigo, ele se converter e ele acertar Cristo, e ele entender que ele é tão pecador quanto eu, ou que eu sou tão pecador quanto ele vai se unir comigo no partir do pão, e aí ele vai deixar de ser inimigo. Nós vamos andar em unidade de fé. Isso é uma igreja que persevera no partir do pão. Essa passagem que eu falei aqui, orar pelos vossos inimigos, blá 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 blá, isso é a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E se nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, nós vamos chamar, através da doutrina, através do evangelho, nós vamos chamar para repartir o pão conosco aqueles que muitas vezes nós temos por inimigo, aqueles que muitas vezes nos ofenderam, porque na doutrina, no partir do pão, não existe espaço para a falta de perdão. Uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que persevera no perdão. Uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que persevera no amor. Uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que persevera na generosidade. A palavra fala que tinham tudo em comum. E o que é tudo em comum? Tudo é tudo. As angústias, as tribulações, as aflições, mas as vitórias e as conquistas, tudo é tudo. Aos Romanos, o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Chorar com os que choram quer dizer que eu me importo com a tua dor, eu me importo com o teu sofrimento. O que eu puder fazer para amenizar o teu sofrimento, eu vou fazer. Eu me importo contigo. Eu me alegro com a tua vitória. Eu não consegui o trabalho, mas se você conseguiu, aleluia, glória a Deus, porque você faz parte do corpo de Cristo, porque você participa do partir do pão junto comigo, e isso me alegra.
Isto é uma igreja que persevera no partir do pão. Eu quero passar aqui agora para dois aspectos de uma igreja que persevera no partir do pão. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Esse texto é muito interessante, eu vou tentar ser breve. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Uma igreja que persevera no partir do pão é uma igreja que não esquece o preço pago para estarmos aqui. Porque partir do pão fala em cumplicidade. É interessante que essa passagem que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 26, toda vez que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou para a minha justificação. É interessante que toda a doutrina cristã, a coluna dorsal do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Não existe nenhum outro que se diz Deus, ou nenhum outro Deus que ressuscitou. Todos os outros líderes morreram e ficaram mortos, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a ressurreição de Cristo. Não, ele fala a morte. Anunciamos a morte dele. Então a igreja, quando se reúne para partir o pão em unidade, ela está anunciando a morte. Por que morte? Estranho, né? A igreja só é igreja. A igreja só acontece milagres. O paralítico anda, o cego vê, o morto ressuscita no decorrer da história, porque o fundador da igreja está vivo. Ele não ficou morto. A igreja só tem o poder que ela tem. A igreja só recebe as respostas das orações. A igreja só permanece perseverando em meio aos séculos, aonde muitas vezes tentaram destruí-la, ou tentaram destruir os próprios cristãos. Ela só permanece porque o cabeça da igreja está vivo, Jesus Cristo está vivo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: anunciais a morte do Senhor. Por que ele está falando isso? Para que quando nós nos reunirmos em uma só fé, para repartirmos o pão, nós não devemos esquecer por que nós estamos repartindo esse pão. Nós não devemos esquecer que o salário da morte é o pecado, e esse salário foi pago, esse preço foi pago. Então quando o apóstolo Paulo fala, anunciais a morte do Senhor, quando nós como igreja nos reunimos para repartir o pão, o apóstolo Paulo mais adiante, ele fala assim: por isso, examine-se o homem a si mesmo,
Eu tenho que olhar para dentro de mim e entender que eu, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, eu tenho a natureza pecaminosa. Mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, mesmo se reunindo em unidade para partir o pão, eu não posso esquecer que se eu me afastar do Senhor, o pecado me alcança. Se eu me afastar do Senhor, eu sou seduzido. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: anunciais a morte do Senhor. Olha, você só está repartindo esse pão aqui em comunhão, participando do corpo de Cristo, porque era para você estar morto, mas alguém morreu no teu lugar. Então, existe uma cumplicidade, quando nós entramos em unidade para ceiar, para repartir o pão, para participar do cálice, nós lembramos de morte. Lembramos que o salário do pecado é a morte. E quando eu participo do partir do pão, quando eu participo da ceia, quando nós participamos da ceia como igreja do Senhor, nós estamos confessando que nós somos cúmplices da morte de Cristo. Ah, mas é um momento tão sublime, a ceia, participar da mesa do Senhor. Só pode participar da mesa do Senhor aquele que tem noção do seu próprio pecado, aquele que tem noção da sua própria fraqueza, mas em Cristo ele é justificado. Nós temos que ter essa noção. Nós temos que discernir o corpo, como fala o apóstolo Paulo. Então, uma igreja que persevera no partir do pão, ela persevera nessas coisas, ela persevera em entender, em ensinar, que eu não sou autossuficiente, que quando eu participar da ceia do Senhor, é para mim olhar para dentro de mim, é para mim olhar para o meu pecado, e não é para mim ficar olhando para o pecado do meu irmão. Ah, mas o irmão lá, a irmã lá, não era para estar aqui tomando a ceia. Ah, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Quem é que participa da ceia? Santo ou pecador? Pecadores justificados, que lutam contra o pecado, que deixaram o pecado e que sabem que se eles se afastarem do Senhor, eles voltam a pecar, voltam a ser seduzidos. Essa noção que nós temos que ter. Uma igreja em unidade, uma igreja que reparte o pão, ela tem que ter essa noção. E qual é a implicação disso? A implicação é que quando nós nos reunimos na ceia do Senhor, nós temos tudo em comum. O que nós temos em comum? A natureza pecaminosa nós também temos em comum. O pastor é tão pecador quanto qualquer um, mas nós estamos em Cristo lutando contra o pecado. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos tudo em comum. Nós temos o partir do pão em comum, o cálice em comum. Temos o sangue que foi derramado para todo mundo, mas também temos a mesma natureza, que é a natureza pecaminosa. Então, ninguém é melhor que ninguém. No Salmo 51, o rei Davi fala, eu não me lembro o versículo, eu não sei se eu acho que é o 13 ou 4, ele fala assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é o pensamento, essa é a introspecção que nós temos que ter diante da celebração da ceia do Senhor. Esse é o pensamento que nós temos que ter para podermos estar em unidade com o corpo de Cristo. Existe uma oração que o Jesus Cristo fala, agora não me lembro qual é dos evangelhos, que ele fala do fariseu que vai fazer a oração e do publicano que fica na porta do templo. O fariseu vai lá e começa a falar: Senhor, obrigado porque eu nasci homem. Obrigado porque eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Obrigado porque eu dou o dízimo. O publicano na porta da igreja, batendo no peito, fala: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus Cristo pergunta: quem saiu dali justificado? Essa é a nossa noção, essa é a noção que nós temos que ter para podermos sermos uma igreja em unidade,
na fé com Cristo, no partir do pão. Então, primeiro aspecto que eu queria deixar, o partir do pão nos fala de cumplicidade. Cumplicidade na morte de Jesus. Segundo aspecto, já estou quase terminando. Último aspecto. Esse versículo que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo fala: toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, primeiro nos fala de cumplicidade, fala de morte, de cumplicidade, mas fala de esperança, porque Ele fala até que Ele venha. Então, quando nós estamos em unidade como igreja, como um só corpo, participando do partir do pão, nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que não fosse a tua misericórdia há muito que eu já teria consumido, mas eu estou aqui em pé, perseverando numa esperança viva, numa esperança futura, de que todas essas coisas passarão e que um dia eu estarei com o Senhor, até que Ele volte. Ele fala, até que Ele venha. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Então não adianta nós esperarmos em Cristo só nessa vida. Eu posso morrer e me encontrar com o Senhor, eu prefiro que Ele venha, que eu prefiro ser arrebatado, mas a minha vontade, perto da dele, não vai nada. Então, Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação. Existe uma caminhada que nos está proposta até que Ele venha. Nesse versículo ele fala: anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, existe uma caminhada que nos foi proposta até que Jesus venha. E essa caminhada que nos está proposta é uma caminhada em unidade, é uma caminhada juntos, tendo tudo em comum. Ninguém vai fazer essa caminhada sozinha, porque sozinho nós não vamos conseguir. É como o pastor Sinésio fala aqui quando ele faz o apelo: sozinho você não vai conseguir, sozinho nós não vamos conseguir. A igreja só chegou até aqui hoje porque ela veio em unidade, ela perseverou na unidade da fé em Cristo, perseverou na doutrina, perseverou na comunhão, perseverou no partir do pão, perseverou nas orações. Essas coisas fazem parte da atuação da igreja, para que a igreja viva, para que a igreja se mantenha, para que a igreja seja um instrumento de graça na sociedade. Nós vamos ver no final aqui. É interessante que essa caminhada, como eu falei, ela não é sozinha. Em Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, a esses justificou, e aos que justificou, melhor, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Essas coisas que o apóstolo Paulo está falando, esses verbos que ele está falando, estão tudo na terceira pessoa do plural. Ele está falando de uma coletividade, está falando de uma assembleia, está falando de igreja. Então ninguém vai chegar lá sozinho. Essa caminhada que nos estamos proposta é uma caminhada em unidade, é uma caminhada perseverando no partir do pão, é uma caminhada perseverando na doutrina, é uma caminhada perseverando na comunhão, é uma caminhada perseverando nas orações. Então, para que nós sejamos, como o apóstolo Paulo falou, Romanos, justificados, glorificados, chamados, nós vamos ter que andar juntos. Não tem jeito, não tem outra opção. Então, coletividade, assembleia,
A igreja, desde Atos até aqui, persevera nessas coisas. A igreja persevera no partir do pão. A igreja persevera na doutrina, na comunhão. Perseveravam unânimes, fala um dos versículos aqui de Atos. Todos os que criam, versículo 44, tinham tudo em comum. Primeira coisa que eu tenho em comum com meu irmão, com a minha irmã, primeira coisa que eu tenho em comum é que eu tenho uma natureza pecaminosa. Mas os que creem têm outra coisa em comum: um Salvador. Os que creem têm outra coisa em comum: a mesma esperança. Os que creem têm outra coisa em comum: um mesmo Espírito. Os que creem têm outra coisa em comum: o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé. Tudo em comum. Como eu já falei aqui, as alegrias e as tristezas, as vitórias, as derrotas. Mas nem as derrotas, nem as aflições desse mundo vão nos impedir de perseverar no partir do pão. Vão nos impedir de perseverar em ser igreja. O partir do pão nos torna cúmplices uns dos outros, não só da morte de Cristo, mas nos torna cúmplices uns dos outros, e nos torna cúmplices da obra do Espírito Santo na vida de cada um. Porque cumplicidade não é só coisa ruim. Se você for procurar no dicionário, cumplicidade é aquele que auxilia ou ajuda a fazer algo. Eu ajudei a matar Jesus Cristo com meus pecados, mas uma vez que Cristo me resgatou, eu ajudo como um instrumento. Não que Deus precise, mas Deus me usa a mim, usa os irmãos, as irmãs, como um instrumento de Deus, para que a graça alcance outras pessoas. E o que isso tudo redunda? Versículo 47 de Atos, capítulo 2, estou terminando. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando Jesus Cristo é o centro, a unidade, porque Jesus Cristo fala quando Ele está orando pelos seus discípulos, capítulo 17 do Evangelho de João, Ele fala muito em unidade. Assim como eu sou um contigo, falando com Deus, que eles sejam um. E para que o mundo, eles sejam um, para que o mundo veja que tu me enviaste, para que o mundo veja que Deus enviou o seu Salvador. O mundo, a sociedade, Canoas só vai entender que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo foi enviado por Deus, é o Filho de Deus, quando a igreja for uma só, quando a igreja perseverar em unidade. A igreja perseverante, quando nós entendermos essas coisas, nós praticarmos essas coisas, quando nós crermos nessas coisas, a igreja, ela vai cair na graça do povo. O pastor Felipe, quando ele veio aqui, falou, ele até citou esse versículo, falou: a igreja tem que ser uma igreja simpática, tem que ser uma igreja cativante. Imagina uma igreja que é carrancuda, a sociedade vai passar longe dela. A igreja tem que ser simpática, tem que cair na graça do povo. E para a igreja cair na graça do povo, tem que ser uma igreja em unidade de fé.
Tem que ser uma igreja em que todos estão no mesmo espírito, no mesmo mover, porque quando essas coisas acontecem, aí sim o Espírito Santo vem sobre a igreja, aí sim acontecem os prodígios, os sinais, as maravilhas. Se nós formos ver o primeiro versículo que nós lemos, o 42 fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse é o resultado de uma igreja que vive em comunhão. Esse é o resultado de uma igreja que persevera na unidade, no partir do pão. E quando todas essas coisas começarem a acontecer, quando todos esses sinais e maravilhas começarem a acontecer, quando a sociedade vê que aqui está a solução para os problemas que ela não consegue resolver, quando o pai de família encontrar aqui a solução para os problemas existenciais, matrimoniais e sei lá mais o que, na ordem aí da natureza humana, ele vai querer estar aqui. Quando a mãe de família começar a entender, ver a igreja começar a acontecer essas coisas, a mãe de família começar a ver que aqui existe uma unidade, aqui existe amor, aqui existe a solução em Cristo Jesus para os seus problemas existenciais, para os seus problemas matrimoniais e etc e tal, ela vai querer estar aqui. Quando o filho que está nas drogas começar a ver que existe algo melhor, começar a ver que algo mais extraordinário que fica chapado é estar na presença de Deus, porque a presença de Deus está na igreja, ele vai querer estar aqui. A igreja, nós temos que mudar a sociedade. A propósito, eclésia, quando Jesus Cristo falou de eclésia, que é o termo grego para igreja, esse termo quer dizer assembleia, é um termo grego que os gregos usavam da seguinte forma: eclésia, a assembleia grega, romana, quando ela chegava num lugar, ela se estabelecia naquele lugar e começava a divulgar a doutrina romana, começava a divulgar os seus valores, as suas práticas, até que contaminasse a sociedade, até que toda a sociedade parecesse com ela. Por isso, eclésia, assembleia, igreja tem a mesma finalidade. Nós temos que divulgar o evangelho, nós temos que divulgar aquilo que Deus tem para a sociedade, até que a sociedade seja contaminada com o que é bom, porque com o que é ruim já está bastante contaminado. Então, meus queridos, quando nós cremos que a igreja não é do pastor, não é do bispo, não é do papa, que a igreja é de Jesus, que Ele é o cabeça da igreja, todas essas coisas vão acontecer. Coloque-se em pé, igreja, vamos orar. E perseveravam no partir do pão, perseveravam na ceia do Senhor, no partir do pão, no repartir do cálice. Esta é a igreja do Senhor, é a igreja que entende que o repartir do pão é uma questão de unidade, é uma questão de andar juntos, é uma questão de ter a mesma fé, de ter tudo em comum, de chorar junto, de se alegrar junto, de receber o batismo do Espírito Santo junto, de levantar a mão para receber a salvação e se alegrar. Esta é a igreja do Senhor. A igreja precisa cair na graça do povo. A igreja precisa cair na graça do povo, porque a igreja é de Jesus e a graça está disponível a todo aquele que crer, todo aquele que tomar posição por Cristo Jesus. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte do partir do pão? Você quer fazer parte do repartir o cálice? Você quer fazer parte desta unidade, desse corpo
ajuda. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração e faça uma oração comigo. Senhor Jesus, pode repetir bem alto. Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu Te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu que Te conhecia, eu que participei do partir do pão e me afastei, hoje eu volto, porque eu quero novamente participar da Tua mesa. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. É um lugar sobre Jesus.